É um outro tema na nossa reflexão. De, de modo geral, eu tenho uma tendência a focar as questões tecnológicas e as relações com os aspectos e os conceitos da doutrina. Mas, hoje, pensando sobre o momento complexo e, de certa forma, até apocalíptico, né, que nós estamos vivenciando, eu pensei em trazer esse outro tema, porque, na realidade, embora nós estejamos trazendo um outro tema, né, que são as comunicações mediúnicas e a questão da identidade e do valor e da análise dessas comunicações, elas, na realidade, foram provocadas, né, pelo enorme fluxo de mensagens de, né, grande intensidade no contexto, né, relacionado à mistificação, que está, de certa forma, né, atraindo e buscando essa vinculação com os incautos, de modo geral. Então, se nós passearmos aí pelas mídias, né, nós vamos ver que, em função dessa conturbação, digamos, né, que nós estamos vivenciando, nós temos encontrado uma variedade muito grande de informações e mensagens apocalípticas, né? Nós poderíamos classificar assim. Então, no intuito de, né, resgatar os nossos conhecimentos e chamar a atenção para o cuidado que nós temos que ter, né, em relação a essas comunicações, porque elas estão, dado ao momento, né, conturbado, de certa forma empolgando, né? E às vezes nós vamos sendo levados, né, de roldão para essas colocações. Então é bastante simples, né? Sem maiores complicações. É apenas uma retomada de temas que nós, naturalmente, que estamos estudando a doutrina, já né, passamos ou vivenciamos, né, e já captamos. Então, é só uma retomada e uma organização para que a gente possa estar um pouco mais atento nesse momento. Então, a colocação básica é por que a questão da identidade dos espíritos, depois da obsessão, é uma das mais controvertidas entre os adeptos do espiritismo. Basicamente, é essa a pergunta que nós podemos responder ou poderemos responder analisando esses aspectos relacionados basicamente ao que a validade e o cuidado que nós temos que ter em relação a estas mensagens, a essas, né, comunicações ditas mediúnicas, que estão, né, de certa forma, divulgadas em grande quantidade, né? Estão colocadas num fluxo muito grande que nós temos encontrado. Então, começando por uma questão importante para nós avaliarmos a validade dessas comunicações. Primeiro, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e ações. Nós temos que pensar nisso. Lá na questão do Livro dos Espíritos, a questão 459, nós vamos encontrar que
a influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos é maior do que podeis imaginar, sendo que muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, essa é a primeira observação. Realmente, nós estamos o tempo todo nesta convivência, né, com a espiritualidade. E nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós somos conduzidos, né, pela espiritualidade. E conforme né, a questão coloca, nós não, muitas vezes, nem imaginamos qual é a intensidade desta, né, forma de conduzir, pela qual nós somos conduzidos, né? É muito mais do que nós, muitas vezes, né, podemos imaginar. Então, nós precisamos estar mais atentos em relação a isso. A questão subsequente, que é a 460, né, ela reforça esse aspecto e diz: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente contrários uns dos outros. Então, essa questão enfatiza, né, e reforça a questão anterior, que muitas vezes é né, uma quantidade tão intensa, né, de pensamentos, porque, claro que nós sabemos, né, que nós pensamos continuamente e que já comentamos até em vezes anteriores a diferença entre pensar e pensamento. Mas o fato é que os pensamentos vêm continuamente e boa parte deles são contraditórios. Então, nós precisamos estar atentos para captarmos realmente as ideias trazidas que, nos valendo naturalmente do nosso livre-arbítrio, nós possamos realmente fundamentar as nossas condutas e as nossas ações, né? E aí vem mais uma questão, que é a 461, que também, né, dá continuidade, ou, de certa forma, engloba e finaliza esta questão do cuidado de estarmos atentos em relação aos nossos pensamentos. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro momento. Contudo, não há grande interesse em fazer a distinção. Se decidir pelo bem, o faz voluntariamente. Se tomar o mau caminho, há nisso apenas maior responsabilidade. Bom, então aí, resumindo né, as três questões, né, sintetizando a ideia que elas trazem, é que nós somos influenciados continuamente muito mais do que nós imaginamos, quando não propriamente dirigidos pelos espíritos. O fluxo de pensamentos é intenso e, de modo geral, eles são contraditórios. E cabe a nós, na realidade, avaliarmos qual realmente ou quais realmente são os pensamentos que, né, fundamentam uma conduta e uma ação, né, adequada. Por quê? Como se coloca na última questão, a responsabilidade é nossa, né? Porque nós vamos nos valer do livre-arbítrio, mas, de qualquer forma, a responsabilidade pelas ações, elas são nossas. Então, nós podemos né, nos divergir, ou podemos até, né, caminhar por um pensamento inadequado, mas lembrando sempre que há nisso apenas a maior responsabilidade. Bom, então, o que nós estamos começando com essas questões, né? Para justamente nós estarmos atentos
e avaliarmos adequadamente essa quantidade de informações que nós estamos recebendo. Nós estamos sendo, de certa forma, reforçados, ou indirecionados, melhor dizendo, né, a pensar de determinada maneira por né, essa quantidade de informações que estão chegando agora com os novos processos e, naturalmente, em, né, ou em, em consequência, né, desse momento complexo, né? Talvez alguns já pudessem dizer assim, mas o, a humanidade sempre viveu em conflitos, né? Se nós pegarmos aí a história de 2, 3 mil, né, anos atrás, antes de Cristo, nós vamos ver que os povos eles estavam sempre, né, conflitando e disputando, né, a, o poder, disputando né, de forma bastante contundente essa forma própria de ser. Né? No entanto, agora, claro que como todas estas né, novas tecnologias e tudo mais, nós somos mais atuados, porque antes havia, né, pelas próprias formas de comunicação, um espaço tranquilo para você pensar, refletir, ler. Você tomava conhecimento a respeito, né, dos fatos em si, com um certo, dentro de um certo período, né? Ou a extensão, o tempo era muito maior para chegar e, consequentemente, as formas de comunicação eram mais simples e exigiam mais a nossa da nossa reflexão e da nossa capacidade. E hoje, com essa né, intensidade, esse fluxo muito grande, nós, querendo ou não, nós somos muito influenciados e conduzidos. Então, nós precisamos tomar cuidado. Esse é o propósito né, da nossa colocação hoje, é chamar a atenção para esse aspecto. Cuidado que nós precisamos ter a partir de agora e não deixarmos né, nos levar. Para fundamentar o que dissemos há pouco, né, que, na realidade, esta forma de condução que colocamos aí nas questões né, do Livro dos Espíritos, elas sempre ocorreram. Naturalmente, agora nós temos essa análise pela própria codificação para identificarmos e estudarmos e nos organizarmos melhor, né? Organizarmos mentalmente, inclusive, melhor, né? Porque já dizia lá o Tales de Mileto, né? Que era considerado um filósofo vidente, que o mundo está cheio de deuses, né? Que trabalham em toda a natureza. E esses deuses, na realidade, para os gregos, eram os espíritos. Né? E, posteriormente, o Kardec repetiu em outros termos, e de maneira mais explícita e minuciosa, essa mesma verdade. Né? Isso aí está lá no Espírito e o Tempo, na parte 4, capítulo 3. Depois seria bom, né? Estou colocando aqui a ideia básica, mas seria bom ler né, o, o trecho, no caso, porque tem uma pré-explicação e tem uma sequência explicitando exatamente o que o Kardec trouxe com estas minúcias em relação a essa mesma verdade. Mas colocamos aqui só para enfatizar que realmente nós somos conduzidos e sempre fomos conduzidos. A diferença é que agora nós temos condição de identificar e de avaliar melhor essa condução.
Aí nós vamos encontrar também lá na introdução à filosofia espírita, no capítulo 6, né, do Herculano Pires, os dois são Herculano Pires, né? As filosofias da existência avançam até certo ponto e se detêm no limiar da interexistência. Elas transcendem a si mesmas para transformar-se em interexistencialismo. A filosofia espírita da existência não se limita a existir no mundo como um fator simplesmente fenomênico, mas, graças à mediunidade, oriundo da investigação científica objetiva e nela desenvolvida, descobre o existir do intermúndio, já conhecido também pelos gregos como o existir dos deuses. Bom, então aqui está sendo fundamentado, né, mais uma vez essa questão, né? Ou seja, em relação às filosofias existencialistas, porque pode surgir aí uma grande discussão, né, agora, em função disso tudo. Mas o fato é que essas filosofias tradicionais existencialistas, elas vão e se detêm num momento. Por quê? Elas transcendem a si mesmas e transformam-se em interexistencialismo. Mas o que ocorre na realidade, né? Ela se detém porque ela vai até o conhecimento acessível, a qual ela tem, né, condição de captar. A partir disso, o que a filosofia espírita traz, a filosofia espírita da existência, né, traz, é que esses limites vão muito além, não é, do que essa filosofia tradicional consegue captar. E isso em decorrência do quê? Da mediunidade, claro que através de todo esse processo, que agora já se consolida como, não é, um, um conteúdo acessível e viável para nós entendermos, né, esse, é, é, essa vida, esse existir intermúndio, né? Ou seja, está explicando exatamente que nós estamos lá e estamos aqui, que nós estamos o tempo todo nesse processo de interligação, né? Ao mesmo tempo que nós vivenciamos a existência aqui da encarnação, das limitações e restrições desta vida, né, existencial da matéria, nós temos, através da comunicação, através da mediunidade, essa possibilidade, ou seja, esse acesso ao, né, ao mundo, ao intermúndio, né? Ou seja, nós estamos lá, estamos aqui, porque nós somos interexistentes, né? Nós somos espíritos circunstancialmente encarnados, mas nós temos esta condição de comunicação com os desencarnados. Então, isso nos permite, facilita o entendimento, né, de todo este processo e nos facilita esta relação de propriamente de análise, né? Então, até agora, o que nós estamos colocando aqui é basicamente as questões 459, 460 e 461 do Livro dos Espíritos. Ou seja, nós, né, espíritos encarnados, somos influenciados, né, em todos os nossos pensamentos, muito mais do que nós podemos imaginar, pelos, né, pelos espíritos ou pela espiritualidade. Então, a questão é como avaliar isso? Será que nós estamos sendo conduzidos, nos valendo do nosso livre-arbítrio,
Ou será que nós estamos sendo conduzidos de roldão, né, num fluxo sem pensar muito? Parece que boa parte, né, da humanidade vai nesse fluxo, mas nós que temos esse conhecimento, nós não podemos e não devemos ir nesse fluxo. Por quê? Nós sabemos que estas comunicações, né, estas orientações, esses conceitos que são trazidos, eles precisam passar pelo crivo da razão e, consequentemente, todos os procedimentos que nós já conhecemos, né, vão validar este conhecimento e vão nos propiciar, né, uma tranquilidade e uma forma, né, diferenciada e clara dentro do propósito a que nós propusemos, né? Ou seja, de evoluirmos, de prosseguirmos no progresso intelectual e moral na nossa jornada existencial. Então, é esse o aspecto que nós colocamos até agora. Bom, então agora, não sei se querem falar alguma coisa, querem perguntar alguma coisa, se bem que eu fiz apenas um relato do que está colocado, né, nas, na história, no processo. Tá? Um relato muito simples, muito resumido, para que a gente possa realmente entender, né? Não estou dizendo que com isso falta capacidade, falta percepção, falta atenção. Esse, basicamente, é o ponto. Bom, então, por que que nós estamos falando isso, né? Como é que nós vamos avaliar, então? Por que que nós colocamos aqui identidade? Como é que nós vamos saber se realmente essas mensagens, comunicações e orientações estão sendo trazidas por espíritos, né, que realmente a espiritualidade maior, os bons espíritos, aqueles que vão, né, nos trazer orientação necessária para esse processo. Por quê? Porque a identidade dos espíritos é muito, né, complexa. Então, quais os elementos a serem considerados? Então, é, é muito claro, né? Os espíritos não trazem identidade, né? Então, por essa ilustração aí, né, a gente pode, né, saber que realmente Kardec, Emmanuel, não vamos, Bezerra e entre outros, né, não vamos entrar aqui nos detalhes, né, se gosta, não gosta, enfim, eles trazem mensagens, e algumas adequadas, outras, né, tanto quanto influenciadas, mas a questão é, os espíritos não trazem identidade. Então, eles não têm a nossa famosa carteira, né, de identidade, então nem a condição digital para nós podermos né, identificá-los. Então, como é que nós vamos avaliar os espíritos, né? Nós podemos avaliar os espíritos de que forma? Da mesma forma como nós julgamos os homens. Então, maneira bastante simples, né? Como é que nós julgamos, avaliamos, né? Se não quiser usar a palavra julgar, né? E sim avaliar. Porque julgar pode, né, levar a um condicionamento de preconceitos e tudo mais. Então, como é que nós vamos avaliar os espíritos que trazem mensagem? Pela linguagem, tendências morais, conselhos, basicamente, né? Essa é a forma que nós utilizamos para avaliar os homens. Depende da linguagem, das tendências morais, dos conselhos, das conversas, né? O que que nós deduzimos, né? A condição realmente do ser humano, com o qual nós
convivemos, ou iremos conviver, ou temos contato, né? Então, aqui, né, de modo muito simples, né? Simplista, aqui nós podemos trazer o Lucas, no capítulo 6, 43, 44, quando ele fala: porque não é a boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos, porque cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Então, isso aí, né, pode nos levar, né, pode nos ajudar a uma reflexão, né, realmente adequada para nós podermos estar avaliando. Então, como é que nós vamos avaliar? E para nós avaliarmos a linguagem, as tendências morais e conselhos, nós precisamos conhecer o quê? Né? A codificação. Por quê? Dependendo né, das informações trazidas, dos conselhos que são apresentados, da forma que estas informações são trazidas, porque, na realidade, nós vamos ver um pouquinho mais à frente algumas regras básicas, né, que estão detalhadas aí no livro dos médiuns. De modo geral, os espíritos elevados, os espíritos que realmente têm uma condição superior, eles trazem conselhos, eles não impõem, não insistem, né, e não exigem nenhuma reciprocidade. Fica por conta de cada um. Eles trazem conselhos, eles podem até, né, se desvincular, se desligar, né, sair do contexto, mas eles têm esta forma prudente de trazer as informações, ou seja, traz e explica, esclarece. Aí nós vamos, né, na realidade, avaliar e fazermos as relações, né, e as comparações necessárias para que essa análise, né, esteja realmente fundamentada. Aí vem uma outra questão, né? Em que circunstâncias a identidade real se torna uma questão secundária? Porque, na realidade, pode-se, né, embora não esteja identificado, a, a, as informações elas podem ser, né, adequadas. Então, é uma questão que a próprio livro dos médios coloca, né? Então, a questão é, em que circunstâncias a identidade real se torna uma questão secundária? O que nós estamos falando até agora é da necessidade de identificar, né, a, os espíritos que trazem a mensagem. Mas o identificar não necessariamente quer dizer nomes específicos de, ah, venerandos ou famosos, digamos assim, né? Ou bastante conhecidos dentro da doutrina. Quer dizer, basicamente, conteúdo. Então, em que circunstância, né, essa identidade real se torna uma questão secundária? Quando os espíritos só dizem boas coisas, pouco importa o nome que esteja usando. Então, outra questão: os espíritos mais elevados podem substituir-se mutuamente quando se trata de instruções gerais, sem que isso acarrete consequências. Mesmo porque as características distintivas de sua personalidade convergem, propiciando que se expressem numa só uniformidade da perfeição. Sendo assim, o nome que tiverem nas existências corporais torna-se insignificante. Bom, então, é claro, já vai ficando óbvio, né, nessa sequência de colocações, que realmente o que vale é o conteúdo que se vincule
aos preceitos trazidos pela doutrina. Por quê? Nós sabemos que nas comunicações, às vezes, os espíritos vêm com nomes ilustres, vamos dizer assim, e outros não. Mas, se não trouxer nenhum nome, de modo geral, quanto mais elevados, menos preocupação eles trazem, né, em relação a essa identificação. Então, a identificação, ela se foca, se fundamenta no conteúdo, né? Então, os espíritos, né, de modo geral, os elevados, eles podem, nas comunicações, se substituir, né, mutuamente, porque as características do conhecimento, né, o grupo ao qual pertence, né, a, esse grupo tem as mesmas condições intelectuais e morais. Então, quando eles, né, eventualmente se vão, substituir, eventualmente vão substituir, vão dar sequência ao processo de um trabalho maior, o conteúdo não será prejudicado por isso, né? Porque eles expressam uma uniformidade de perfeição, porque todos eles estão naquele nível de conhecimento que permite que estas ideias, seja quem for o interlocutor, ela vai ser colocada de forma, né, correta. Os espíritos se atraem pela semelhança de suas qualidades e podem, assim, para melhor fixarmos em nossas ideias, tomar um grande nome dos que deixaram na Terra, que melhor se identifique com ele. Então vejam, mais uma vez, os espíritos elevados estão preocupados com a identidade. Nós é que nos preocupamos com isso. Então, são duas situações. Nós temos que nos preocupar com o conteúdo, basicamente. Mas, às vezes, pela nossa pequenez ainda, né, ou pela nossa condição, né, evolutiva, nós ainda estamos vinculados e presos a nomes. Então, para tornar as coisas mais fáceis, para tornar as coisas mais, né, acessíveis, eles podem, né, se utilizar de nomes que deixaram na Terra, que eventualmente melhor se identifique com eles. Não necessariamente o que ele foi ou um nome que ele teve em determinadas situações, né? Em determinadas vivências, mas em relação ao conteúdo. Então, então eles estariam mentindo, estariam, né, sendo falsos? Não, absolutamente. Por quê? Eles estão atendendo a uma necessidade muito, né, muito maior da nossa parte do que dessa preocupação de, né, estarem se identificando como espíritos mais elevados, importantes e que passaram por aqui com, né, alguma grandeza. Esse é o ponto. Ainda bem, é desta forma que os anjos guardiões se fazem conhecer na maioria das vezes. Sendo assim, qualquer que seja o nome com que a pessoa o invoque, ele virá ao chamado que lhe é feito, pois é atraído pelo pensamento, sendo o nome indiferente. Então, se o ensino é bom, pouco importa de quem vem. Aí uma analogia, né? Se o vinho é mau, não é a etiqueta que o faz melhor. Então, exatamente isso. Não é o nome que vai fazer a diferença, e sim o conteúdo. Não é a garrafa, a etiqueta que vai fazer a diferença, mas sim o vinho, na realidade, o conteúdo. Então, se o vinho é mau,
Não adianta colocar a etiqueta diferenciada, né? Porque não vai se tornar bom, né? Inclusive, essa história de etiqueta nós passamos aí por recentemente, né? Não em relação ao vinho, mas em relação a bebidas alcoólicas, né? A etiquetagem, né, de grandes marcas que acabaram levando as pessoas à morte, né? Porque o produto não é bom, né? Ficou claro aí. Mas aí o exemplo, né, me parece bastante claro, né? Bom, então aí nós estamos falando especificamente das comunicações que trazem informações eh, que vão propiciar o progresso da humanidade de forma geral. Informações relativas à moral, informações relativas ao progresso científico, inclusive ao progresso intelectual, mas que são abrangentes, né? Elas são trazidas para serem colocadas e distribuídas para a humanidade, porque a finalidade da doutrina é levar à luz a humanidade para que ela possa evoluir. Então, estas colocações que nós fizemos, relativa às comunicações desse nível, digamos assim, ou desse grupo de espíritos, elas têm né, esta conotação, essa referência. Porque existem também, né, nós vamos ver aqui em sequência, as comunicações específicas, íntimas, né, relacionadas às pessoas especificamente. Como também nós vamos ver que os espíritos né, não evoluídos, né, os mais degenerados, eles vão também trazer comunicações com o seu propósito específico. Né? Então, diz lá, diferentemente nas comunicações íntimas, porque é então o indivíduo, a sua pessoa que nos interessa. Nestas circunstâncias, deve-se assegurar se o espírito que vem ao nosso chamado é realmente aquele que se deseja. Então, no anterior, não importa, é o conhecimento. Aqui é uma outra condição. Né? São comunicações específicas, íntimas, direcionadas. Então, nós precisamos, né, identificar e ter certeza, né, que, né, o espírito que vem ao nosso chamado é realmente aquele que se deseja. Né? E o que nos ajuda, né, o que pode nos ajudar? A identidade se torna mais fácil de constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais conhecemos o caráter e os costumes, e de cujas tendências ainda não tiveram tempo de se despojar, ao deixar o seu corpo e pela citação de fatos, de peculiaridades de sua vida que são relatadas na sequência da conversação. Então, aí nós estaríamos mais próximos, né, de um relato familiar, digamos assim. Né? Tem-se notícias de que muitos, né, na própria Revista dos Espíritos, traz vários relatos no qual os espíritos, né, familiares comparecem né, às invocações, digamos assim, e aí ele vai trazer situações e condicionamentos que lhe eram próprios ainda como encarnado. E, de repente não, de modo geral, ele ainda não conseguiu se despojar, né, desses condicionamentos ainda. Então,
além desses condicionamentos, dessas formas e maneiras, né, de agir, também fatos peculiares, né? Eles vão, na realidade, relatar algumas conversas e algumas peculiaridades que tiveram com a pessoa, né, que está que o invocou para a confirmação da sua identidade. Então, isso é muito comum e também é um alerta que é preciso ser feito, né? Às vezes as pessoas perdem os parentes, e às vezes todos perdemos, claro, né? Mas às vezes na sequência natural, né? O processo natural de idade e tudo mais. E às vezes, circunstancialmente, é uma criança, né? O neto, né? E é muito novo ainda. E aí, como, né, identificar? Ele naturalmente vai trazer algumas conversas das peculiaridades que tiveram, né? Conversas próprias, íntimas. Então ele vai dizer, lembra que nós falamos isso ou conversamos aquilo? É algo que seja próprio, né? Íntimo desta correlação. Eu digo isto porque nós tivemos um caso aí de uma amiga que ela perdeu um neto, né, de 9 anos e, de repente, ela ficou assim, desorientada. E aí, adivinha, né, essas pessoas, quando elas têm amizades, né, de espíritas, elas correm para procurar, né? Como é que faz? Será que o fulano está bem? Será que não está? Eu gostaria disso. E daí começam a aparecer essas fraudes. As pessoas começam a trazer mensagens e tudo mais que presumivelmente teriam sido, né, da pessoa em questão. Então, aí, a questão foi orientar justamente nesse sentido. Só será verdadeira se ele trouxer, né, informações e conversas específicas e peculiares que vocês tiveram quando na convivência de encarnados. Caso contrário, não é verdadeiro, né? Mas até a gente está dentro da doutrina e que vivencia isso tem esta, né, possibilidade e essa facilidade. Mas claro que a pessoa que não está, não conhece, vai ter dificuldade para entender. Mas o fato é que isto é verídico, né? Se houver estas peculiaridades. Nós estamos, né, repleto de exemplos na Revista Espírita, né? Eu não trouxe nenhuma aqui porque eu pretendo ser sintético nessa colocação, porque senão nós vamos ficar ampliando muito e a síntese é que precisa ser observada, né? A síntese da ideia, a ideia básica desta identificação, identidade da origem das mensagens é que precisa ficar, né, fundamentada e muito clara e objetiva para que a gente possa atuar. Porque mesmo conhecendo, nós escorregamos muito nisso, né? Nós não prestamos muita atenção, nós caminhamos e quando nos deparamos com situações mais complexas, daí a gente para, vai refletir e daí vai chegar à conclusão de que realmente errou ou sofreu, passou por essa situação malfazeja sem necessidade, porque nós já tínhamos condições de atuar de forma diferente. E aí nós vamos encontrar, né, mais uma pergunta com uma resposta, né, do livro dos médiuns, né? E quais os aspectos a serem considerados para um rigoroso exame das comunicações? Aqui, na realidade, chega a ser uma síntese, né?
Eu estou começando pela síntese para depois falar de alguns pontos, porque, na realidade, está lá no item 266, né, do Livro dos Médiuns. Então, São Luís diz assim: por mais legítima a confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes de vossos trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregar aos estudos. A de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes. Bom, essa é a síntese, essa é a ideia básica, né? Evidente que se eu passo tudo pelo crivo da razão, que é o que nós, né, ouvimos contínua e constantemente, né, quando estamos estudando a doutrina, realmente, por mais confiança, né, por mais que nos inspire esses espíritos dirigentes e os próprios dirigentes, o que nós temos que fazer é realmente fazer o quê? É pesar e avaliar, passando tudo pelo crivo da razão. E aí, até para finalizarmos, nós pontuamos aqui alguns itens do Livro dos Médiuns, capítulo, né, 24, item 267, que é o sequencial aqui do São Luís, né? Ele começa com a síntese. Então, destaque, né, destaque dos meios de reconhecer a qualidade dos espíritos, relatado em 26 princípios, decorrentes da experiência e do ensinamento dos espíritos. Eu não vou relatar aqui os 26, porque todo mundo tem livro dos médios e depois vai ler. Eu vou relatar aqui alguns que, né, de certa forma, são mais contundentes, vamos dizer assim, né? São mais enfáticos. Né? Depois é só pegar e ler, porque não, também não é cansativo, embora sejam 26, ocupa 3 páginas. Né? Então, sem maiores problemas. Não há outro critério para avaliar os espíritos senão o bom senso. Qualquer outra fórmula dada a esse respeito é absurda e não pode enganar, ou melhor, e não pode emanar dos espíritos superiores. Então, o bom senso, né, é o quê? É a fórmula, a melhor fórmula. Né? E, a esse respeito, e não pode emanar de espíritos superiores. Julgam-se os espíritos, outra vez, pela sua linguagem e suas ações. As ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos que dão. Ó, as ações dos espíritos são os sentimentos que eles inspiram e os conselhos. Então, naturalmente, né, esse sentimento, né, de confiança, de, né, aprimoramento, e os conselhos estão vinculados a isso. Tem uma linguagem digna, elevada, dizem tudo com simplicidade e modéstia. Nunca fazem ostentação do seu saber, nem de sua posição entre os demais. Então, óbvio que eles são. Né? Eu acho interessante isso aqui, né? Tem uma linguagem digna, elevada, e dizem tudo com simplicidade e modéstia. É um problema, né? Ser simples e modesto usando uma linguagem correta e coerente, que traduz o bom senso, e não se fazendo de sábios
ostentando de importante, né, de elevada importância, ostentando o seu saber, né? E nem a própria posição entre os demais. Ou seja, classificando, estipulando esse processo né, de hierárquico, certo? Os espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Outra coisa. Aliás, foi essa frase aqui que me eh, induziu a fazer algo simples, direto, né, e sem muita prolixidade. Porque quando a gente né, começa a ser muito prolixo, é porque, na realidade, está difícil de entender. Né? É isso que eles estão colocando aqui. Então, o prolixo é isso. Às vezes a gente, né, faz uma pergunta e a pessoa fica dando voltas, né, para dar uma resposta. Então, essa prolixidade ela precisa ser levada em conta, porque ela vai tornar cansativo, não vai ajudar no entendimento, na explicação. O seu estilo é objetivo, sendo inteligível para todos, e não exige esforço para ser compreendido. Então, essa frase aqui para mim é muito, né, foi muito contundente, certo? Eu até diria, eu cheguei até a comentar antes com alguns dos nossos colegas, do tema que nós estávamos preparando, mas estava se tornando muito. Depois que eu li isso aqui, eu falei, não, deixa para lá. Não está valendo, não é o momento e não é adequado. Né? Então, vamos ser simples, direto, objetivo, para que nós possamos compreender. Porque é muito mais um momento de ação do que de realmente, né, explicações, relatos e tudo mais. É muito mais provocar uma reação em todos nós. Prescrevem apenas o bem, de conformidade com a caridade evangélica. Então, nem poderia ser de outra forma, né? Admitindo que os bons espíritos dizem e fazem o bem, tudo que é mal não pode vir de um bom espírito. Então, o que é mal, seja uma instrução para né, uma vingança, um desaforo, tudo isto, né, naturalmente não pode vir de um bom espírito. Né? Os bons espíritos, isso também é importante, nunca ordenam, não se impõem, eles aconselham. E se não são ouvidos, se retiram. Já os maus são impetuosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem em qualquer circunstância. Então, está muito claro também, né? Os bons, eles não ordenam nem impõem, aconselham. Quer seguir muito, muito bem, não quer? Tudo bem, não é meu problema. Fica por aí que eu estou saindo. Até a próxima, quando você, né, quiser entender, quando você quiser admitir e realmente atuar de forma, né, adequada, pode me chamar que eu venho, mas eu não vou ficar martelando, impondo absolutamente nada, nem dando ordens, porque isto não é da, vamos usar a personalidade, né, do espírito elevado. E aí, para julgar os espíritos, como para julgar os homens, primeiramente é preciso saber julgar-se a si mesmo, pois não podemos tomar a nossa opinião pessoal como medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Tudo isto né, do que nós falamos tem que decorrer, né, ou tem que estar, né, fundamentado nesse discernimento e bom senso que eu tenho que ter, né?
Então, eu preciso primeiro saber qual é a minha condição, para depois poder estar avaliando e julgando, né? Por quê? Nós não podemos, né, levar em conta a opinião pessoal, ou seja, os preconceitos, o modo próprio, individual de pensar, porque aí nós estaríamos impondo, né, como medida exclusiva para o bem e para o mal, né, para o verdadeiro e para o falso. A partir do momento em que, né, nós nos conhecemos e que nós temos noção exata desse modus operandi, então aí nós podemos, né, realmente avaliar e fazer o que é necessário, né? Bom, basicamente são essas as colocações. Então, gostaria mais uma vez de enfatizar o propósito da nossa conversa de hoje é basicamente um despertamento e uma provocação para tudo aquilo que nós já estudamos, certamente. Nós já estudamos o livro dos médiuns, já estudamos o livro dos espíritos. E nesse caminho que nós percorremos, né, está lá muito claro que nós precisamos, né, tomar cuidado, né, e as comunicações mediúnicas, elas precisam ser identificadas, elas precisam ser, né, avaliadas em todos os sentidos. Então, o que trouxemos aqui foi apenas né, alguns pontos básicos que estão no livro dos médiuns, né, e nós fomos citando passo a passo, né, e no livro dos espíritos, que também nós citamos passo a passo. Então, a questão é agora pegar aí o livro dos médiuns, a questão 266, 267, e o livro dos espíritos também, né, as questões que mencionamos, e refletirmos aí, né, sobre o nosso modus operandi e procurar atuar dessa forma. Porque esse grande fluxo de informações que estão, né, nessa perturbando, né, e trazendo esse desequilíbrio mental, né, eles nos atingem porque nós convivemos em sociedade e, na realidade, não que nós sejamos melhores, mas nós tivemos o privilégio de compreender um pouco mais, de entender um pouco mais, para podermos refutar esses condicionamentos, porque senão nós vamos ser levados pelos condicionamentos também, e aí, né, não tem ninguém para colocar, né, acender a lamparina lá, né, ou seja, colocar lá a luz, não debaixo da mesa, né, colocarmos lá onde realmente é necessário. É a nossa a nossa obrigação, já que nós nos propusemos a trabalhar para que realmente a doutrina possa trazer o progresso da humanidade. Ainda que poucos, nós podemos, né, contribuir de modo contundente e efetivo para isso. Tá? Não sei se vocês querem falar alguma coisa já, vou parar aqui o share, para daí vocês poderem falar. Como é que vocês estão se conduzindo nesse momento da história em relação a né, a esse contexto todo? Porque nós aprendemos, trabalhamos, estudamos, mas nós vivemos em sociedade. Nós estamos aqui, né, no contexto da lei da sociedade. E como é que nós estamos nos sentindo nesse momento, com esse fluxo né, de influências
né, densas e pesadas. Essa é a verdade, né? Como é que nós estamos reagindo, né? Nós estamos, de alguma forma, sendo uma luz, um restrito, ainda que seja lá na nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo né, de tarefas, nós estamos atuando de forma adequada ou será que nós esquecemos de muitas coisas e vamos deixando nos levar aí pelo condicionamento, né? Prontinho, agora é a vez de vocês. Olha, eu até fui restrito e curto para que vocês tenham tempo de falar. Eu normalmente, quando venho com aqueles temas de tecnologia, eu ocupo 1 hora e meia, daí pouco sobra para falar. Hoje falei, vou me restringir a 50, 60 minutos no máximo, para que haja tempo suficiente, mesmo porque as colocações, elas são óbvias, né? É apenas um momento de reflexão mesmo. Será que, em relação a isso, como é que eu estou identificando? Porque não é só aquele momento da comunicação, né? Porque se nós somos influenciados o tempo todo, nós estamos sendo atuados pelos espíritos o tempo todo. A comunicação, ela é contínua, certo? Que ela está lá no pensamento, né? Não é só aquele momento em que vamos invocar o espírito e tal, e então ele vem, traz a mensagem, tudo bem. Esses elementos todos valem para essa tarefa. Mas, individualmente, cada um de nós está recebendo essas mensagens. Não precisa ser psicografada, não, né? Nem psicofonada. Ela está chegando, porque como é que nós conversamos com os espíritos? Através do pensamento. Eles se conversam conosco através do pensamento. Essa é a linguagem dos espíritos. E aí, quando chegam esses pensamentos, como é que nós estamos reagindo? Nós estamos usando dessas ferramentas que nós temos, que a espiritualidade trouxe, que está lá no livro dos médios, que está lá no livro dos espíritos, que está lá nas observações do o Espírito e o Tempo, que está nas observações né, da introdução à filosofia, porque aí tem filosofia, tem evangelho, tem a doutrina, enfim, tem tudo que nós agregamos. Agora é hora de, né, usar modus operandi se valendo desses elementos. Então, se vocês deixarem, agora eu vou tomar um gole d'água enquanto vocês pensam no que vão falar, perguntar ou fazer uma colocação. A Miriam quer falar, Paulo. Hum? Dá todo mundo. Não, é sobre a última frase que você foi lá, Paulo. Qual? A última frase da sua apresentação aí. Você quer de novo? Vamos ver se eu lembro dela, vamos ver se eu Julgar, lembro. para julgar, para julgar os É, porque espíritos. ele fala, para você poder julgar os espíritos, e aí é julgar um espírito encarnado ou desencarnado, no meu entendimento, você precisa julgar-se a si mesmo. Exato. Eu acho que essa frase é uma frase bastante difícil da gente realmente praticar. É, Porque como é que eu vou julgar um espírito, se ele é bom ou se ele é mau, ou se ele está me passando uma mensagem boa ou ruim, se eu não tenho, se eu não vivencio o que é bom e o que é mal, ou se eu não sei exatamente o que é o bom e o que é o mal, ou o que é justo ou injusto, entendeu? exato, Então, por isso que não julgueis para não ser julgado. exatamente. Se você não conhece, como é que você vai avaliar, né? Não Você- é não se eu não conheço, é se eu não pratico. Exato, você não tem referência para poder Se eu não avaliar. pratico, se eu não sei como é que é, eu É, não vou conseguir, eu não vou ter autoridade, no bom sentido, para julgar aquele espírito se ele está passando uma mensagem boa ou ruim, entendeu? exatamente. Ou se, sei lá, pelo menos é o que eu entendi na frase, não sei.
Não, essa é a frase síntese que coloca realmente a nossa postura, que deveria colocar a nossa postura. Vou até repetir. Para julgar os espíritos, como para julgar os homens, primeiramente é preciso saber julgar-se a si mesmo. Ou seja, avaliar você mesmo, né? Sim, sim. Não podemos tomar a nossa opinião pessoal como medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. É a nossa referência, ou seja, não é os preconceito, né? Porque se você não sabe, você usa daquilo que eventualmente você acha que é o correto, né? E de repente não é. E por isso que eu li ali, eu falei, esse negócio é extremamente difícil. Exatamente. É extremamente difícil, né? Mas nós estamos aqui para isso, né? Se tudo fosse fácil, não Sim. precisava. Às Depois vezes, teve uma outra é, frase que apareceu aí, que você é, fala, as ações dos espíritos são os sentimentos que nos inspiram. É porque os espíritos se comunicam pelo pensamento, então só pode transmitir sentimento, né? Não tem exatamente, como se transmitir outra coisa. exatamente. Então, o pensamento dele, o que ele transmite, é o que vai causar o sentimento na gente. E essa frase, esse pensamento, frase é modo de dizer, né? Esse Sim. pensamento, ele vem num fluido suave, ele Ou vem não, né? ou amoroso. E quando for, né? Agora, quando vem naquele fluido pesado, doloroso, aí boa coisa não é, certo? Sim, sim. Mas eu achei interessante, porque as ações transmitem sentimentos. Eu achei muito Exatamente. legal, né? Porque Muito bom. é a sua reação, né? É a sua Sim, é o reação. que o que ele está transmitindo é sentimento, sentimento É, bom ou sentimento ruim, não importa. a Mas sua percepção, não né? tem como. É, O é a sua espírito transmite isso, né? Exatamente. É a sua percepção. Sim, Bem, acho que o legal. Marcelo quer falar. Pode falar, Marcelo, e depois eu, Francisco. Cadê o Marcelo? Sumiu? Boa noite a todos, boa noite. Bom, primeiramente quero deixar aqui a minha mulher está participando hoje pela primeira vez do grupo. Quem sabe vai ser uma futura aluna do NEF, a Rejane. Acho que é a segunda, hein, Marcelo? Porque a reflexão passada você teve aqui também. Você não falou, mas Não, não, estou dizendo minha esposa, é a a primeira sua vez que ela a participa. primeira. Ah, então tá bom. Então seja Então, quem bem-vindo. sabe uma futura aluna do NEF. Bom, agora sobre a exposição de hoje, está de parabéns. Eu acho que já pela terceira semana consecutiva esse assunto está sendo abordado. Primeiramente foi com o professor Carlos, depois, semana passada, com o professor Gibeni, e hoje o senhor, essa brilhante apresentação, que Imagina. realmente é uma questão muito importante, dessa questão da identidade mediúnica, quem são os espíritos, e traz aquilo que nós trabalhamos, eu acho que o professor Chibene, no Evangelho, semana passada, sobre Uhum. o controle do ensino dos espíritos, né, que ele trouxe até uma outra visão sobre a questão do ensino. Por quê? Porque estudamos o livro dos médios, estudamos a identidade, a linguagem, o conteúdo, mas por questões talvez ainda a ser discutidas, hoje o que menos se discute são as informações e muito menos os espíritas. Houve uma inversão, que hoje é o médium. É, A exato. autoridade, aquilo que Kardec sempre trabalhava. Porque eu entendo Kardec, quando ele trazia na revista Espírita, sempre manifestações que envolvessem pessoas de bom grau social, porque ele precisava de colocar essa autoridade, esse argumento de autoridade para consolidação, solidificação da doutrina. Então era uma questão. Hoje essas questões elas estão um pouco apagadas, não sei por quais motivos, uma indústria, sei lá, bibliográfica,
e sei lá o quê, hoje, os espíritos é o que menos se diz, mas sim, quem é o médium? E estamos hoje, entre no YouTube, você tem milhões de médiums, que é o nome dele, e não dos espíritos. Então, eu acho que essas discussões que estão sendo colocadas aqui é de muita importância para nós, estudiosos da doutrina. Muito obrigado. Você colocou uma parte importante hoje, que está acontecendo. A troca. O que está valendo é o médium, e não, certo? É a importância e o nome. Não é a importância, porque você veja que o espírito em si, os espíritos elevados, conforme nós relatamos aqui, eles não estão preocupados em ser reconhecido. Às vezes eles usam o nome para impactar o ouvinte, mas ele não está preocupado, porque ele se reveza, inclusive, né? Não importa se começou com o A e terminou com o Z. A mensagem foi adequada, passou, ótimo, missão cumprida. Mas esse é um problema, por isso também a gente insistiu, mesmo porque você tocou num outro ponto também. Os espíritos preferem, claro, eh, o médium que já tem um conhecimento que foi arquivado, digamos assim, se quiser, né? Que foi construído nesta existência e também os conhecimentos latentes da sua existência, porque facilita a comunicação. Contudo, nós vemos aí que mesmo quando ele não ache um médium adequado, vamos dizer assim, não é adequado, mais propício, né, e adequado à sua fala, ao seu ensinamento, ele vai pegar aquele que está próximo ou que está mais próximo. Ele não está se importando com né, a condição intelectual. Como mais ou menos seria o seguinte: quem não tem cão caça com gato, né? Eles também entendem isso, certo? Então vai com quem está disponível. Ah, tá bom. Você completou aí, eu vou passar para o Francisco. Tudo bem? Então vamos lá, Francisco. Opa, boa noite, Paulo, boa noite a todos. Obrigado aí pela apresentação. Estava vendo aqui que você comentou várias coisas, inclusive a questão individual do pensamento nosso aqui, as influências que nós temos para saber o nosso livre-arbítrio, vamos usar ou não, né? Tem aquele lado você falou dos espíritos contemporâneos ou familiares que a gente conhece para ver se tem alguma coisa. E, inclusive, muito nas psicografias que se tem nas casas, em muitas casas, né? Eu só vou dar um exemplo aqui, como é que numa casa que a gente atuava lá em Santo Amaro, né? Eu estou falando lá em Santo Amaro porque eu não moro mais em São Paulo, então é lá em longe. E nós moramos perto, mais ou menos, né? Aqui, você mora em Mogi, eu moro aqui na Boracéia. Né? Você mora onde? Na Boracéia. 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 sim, Está mais perto que Santo Amaro. Então, assim, então, lá, assim, ele tinha todo o critério para poder fazer psicografia, tinha que trazer testado de óbito, trazer documentação, não sei o que mais. E na psicografia em si, onde tinha os médios que faziam a psicografia, na sala ao lado tinha uma sala, inclusive eu estou falando porque eu participava desse grupo, um grupo onde recebia primeiramente as cartas psicografadas e ia fazer uma avaliação para ver se estava coerente, se não tinha nada. E aconteceu, realmente, porque se tinha alguma coisa ali que não era muito adequado ou estava meio estranho, devolvia para o médium que estava lá fazendo a psicografia, e aí ele confirmar sim ou não. Não, realmente não é assim, espera, alguma coisa aconteceu, porque os médios não são perfeitos, né, também. Então a gente sabe que é assim. Então acontecia isso, né? Inclusive na minha mão veio alguma coisa assim, só para você entender. O espírito, na carta, falou assim, num determinado... Aí eu fiquei muito contente, ou seja, ele dando a comunicação para o encarnado. Eu fiquei muito contente por saber que nós estaremos juntos em breve. Aí eu falei, opa, peraí, tem duplo sentido. Não gostei.
vai nascer alguém, ele vai nascer, vai reencarnar, mas aí fica muito explícito também isso aí, né? Meio estranho da mesma forma. Ou então o outro vai desencarnar, né? Você fica... Eu falei, manda de volta, não tem como, né? Não, realmente é assim porque eles já sabiam da coisa, né? Então, só para terminar. Aí, na realidade, é algo que ele não poderia ter. Pois é meio estranho. Então, hoje a gente fala assim, como é que nós nos sentimos, né? Você falou até de um certo apocalipse, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos, vamos dizer, o meio espírita, né, nessa questão, ele está um pouco mais livre, porque até um tempo atrás era tudo um pouco mais assim reservado, as pessoas tomavam um cuidado maior. Hoje não, hoje já é bem aberto as discussões a respeito da literatura espírita, de um modo geral, dos espíritos que fazem psicografia, o que há de coerente ou não com a codificação, com a doutrina. Então, tudo isso hoje está mais fácil. Então, você vê uma grande maioria das pessoas, por quê? Como está acontecendo toda essa discussão a respeito do que realmente é ou não condizente com a doutrina, né? Então, muita gente está até criando coragem e fazendo também, saindo. Então, muitos centros já estão, como se diz assim, adotando em determinados cursos, já abrindo espaço para essas discussões. Ou seja, para fazendo comparações ainda entre a comunicação de determinados espíritos e as questões doutrinárias, né, que realmente são contraditórias. Então, hoje está muito mais fácil fazer isso, né, para nós. E realmente é tudo para ser. Porque nós aceitávamos tudo. O centro espírita estava acostumado com aquilo, já era engessado e acabou. Vamos lá, fala disso, não importa. Né? Isso aí. Porque não se estudava muito, né? É quase que uma religião. Então, a parte científica, a parte filosófica ficava de lado. Era quase que uma religião, como quase que havia o sincretismo que nós encontramos na religião, havia esse sincretismo, né? É assim, Exato. ninguém discutia nada porque ninguém sabia. Né? Muitos, às vezes, nem sabiam o que era Kardec, ou a codificação de Kardec, né? Era uma coisa bem, assim, primitiva, vamos dizer, né? Mas agora tem o tripé realmente funcionando, né? Tanto é que nós estamos aqui discutindo fundamentalmente um lado do tripé, né? Que é a parte filosófica, mas claro que não dá para excluir a ciência e a religião, né? Tá? Muito bem. Ninguém mais quer falar nada? Só isso? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido o meu propósito, né? O propósito da própria inspiração, vamos dizer assim, né? Porque eu me detive nele depois de passar por outros temas, que eu ia começar com a lei da destruição. Eu preparei a lei da destruição 3 semanas, dentro do contexto atual dos problemas do mundo material. E aí, uma semana antes, eu me deparei com algumas dessas colocações, falei, não, lei da destruição fica para depois. Não é o momento. O ponto agora é outro, né? Vamos deixar a lei da destruição para depois. Você falou inspiração aí, né? Inspiração sua ou é de um espírito? Qual é o nome do espírito que te inspirou? Não, eu estou brincando aqui. Não, acabamos de falar aí Doutor Fritz. Nós somos conduzidos muito mais do que nós, né? É que às vezes você está com o tema na cabeça, você fica martelando. Às vezes até dorme pensando no tema. E de repente você acorda com outro tema, né? Daí acho que a gente já foi lá, já conversou com o povo lá, falou, não tá bom esse negócio não, muda aí, faz isso, faz aquilo, né? E daí vem a outra inspiração, então é muito mais lógico. Daí vem o Herculano que mostra no Espírito e o Tempo. Nossa, já estava lá com o Tales, isso de nós sermos
conduzidos pelos espíritos, né? Muito mais do que a gente pensa. Aí vem lá no existencialismo, essa interexistencialista, né? Intermúndio, né? Que eles falam. Então, daí a gente vai ampliando, né? Então, esse é o ponto. Muito bem. Mais nada, gente? Tá bom. Da outra vez não vou deixar tempo para vocês falarem. Vou aproveitar todo o tempo, já que vocês não querem falar. Tudo bem? Podemos devolver para a Eliane, então? Tranquilo? Tá. Então, agora é só ler o que tem que ser lido e refletir a respeito para ver o que que faz, né? As próximas vezes que nos encontrarmos, né? E o Francisco, a gente vai se encontrar aqui nas conversas, tá? Não vai ficar preocupado com o que o Espírito falou lá, né? Vamos nos encontrar em breve, tá? O breve aqui é nas conversas, tá? Ou lá ou aqui, né, Paulo? Aí é outra história, tá? Ou você vem ou você sobe a serra ou eu desço a serra, aí fica mais fácil. É isso aí. Ah, bom. Então, Muito bom, Paulo. tá, Obrigado. Muito gostoso. As 3 primeiras perguntas, eu acho que foram assim, né? O sim. nosso caminho mesmo, né? Muito bom. Falou, gente. Até a semana que vem. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Tá bom? E até lá. Paulo, boa Tchau, noite. tchau. Boa Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Boa Paulo. semana. Ah, Obrigado, Paulo. Obrigado, tudo pessoal. de bom. Boa semana.